Oi, Difflin, tudo bem? Meu nome é Nicole, eu sou a esposa do pastor Isaías e eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus deu especificamente para vocês, jovens. Mas, primeiramente, para começar, eu queria contar uma história que aconteceu comigo quando eu era jovem. Eu sou formada na área de enfermagem e depois de 5 anos de faculdade, eu entrei lá, eu consegui meu primeiro emprego. E foi muito legal, porque eu morava com 8 mulheres dentro da mesma casa e a gente formou juntos, era uma festa. E uma das minhas melhores amigas entrou também nessa mesma hospital. Então a gente estava lá começando o nosso trabalho na sala de emergência. Mas os primeiros meses era somente aquele treinamento. Então um dia eu estava dormindo, eu achei que não tinha nenhum trabalho aquele dia e ela me acordou: Nicole, está na hora, a gente precisa sair para não atrasar para nosso trabalho. Falei: não, Michele, não, eu não tenho trabalho hoje, não tenho treinamento. Ela falou: não, tem sim, e se você não levanta da sua cama agora, a gente não vai conseguir. Então eu levantei da cama, eu lavei meu rosto, escovei os dentes rapidinho e eu saí correndo junto com ela, já pedindo perdão, porque ela estava bem chateada comigo, óbvio, com um bom motivo, né? Mas a gente chegou lá no hospital e lá nós tinha 8 minutos de graça. Se eu não colocava meu cartão lá 8 minutos antes da hora de entrar, ia ter consequências depois. Então eu estava correndo, ela estava na frente de mim, um corredor bem comprido e de repente vem um médico olhando para mim, tipo: o que você está fazendo? E nessa hora eu dobrei a esquina e sem querer eu escorreguei e eu bati na parede, todo mundo olhando para mim. Eu levantei e na hora eu nem percebi que os meus 2 joelhos estavam sangrando, eu estava suando, mas eu continuava até que eu entrei naquela sala com meu chefe e ela olhou para mim e eu lá suando, sangrando, e eu falei: me desculpa, me perdoe, foi por minha causa que Michele também está atrasado. E eu senti tanta vergonha nesse momento. Por que eu estou te contando essa história? Porque era um momento que eu me encontrei não preparada. E depois daquilo eu decidi: nunca mais que eu vou deixar uma situação assim acontecer comigo no trabalho. Eu quero me provar que eu vou ser fiel e uma boa trabalhadora. E para você também. Hoje nós vamos falar sobre nos preparando, porque o momento é agora. Estamos vivendo em um tempo de avivamento. Eu e Isaías, alguns meses atrás, estavam lá no Descend e foi um tempo tão legal. Porque tinha 3 estádios e 2 estavam lotados de pessoas que estavam lá buscando a Deus, servindo, querendo realmente servir Ele e pedindo a manifestação do Espírito Santo. E foi um tempo que a gente olhou um pelo outro e falou: uau, que incrível que nós estamos aqui vivos nesse momento, quando todo mundo está pedindo um avivamento. As pessoas estão prontas e sedentes de Deus. A colheita está pronta. Isso foi alguns meses atrás, antes de Covid-19. E agora a gente se encontra no momento que as pessoas estão até mais sedentes, com mais fome. Nosso Life Group tem crescido bastante durante esse tempo, porque pessoas querem Jesus, eles estão vendo essa necessidade. Você quer fazer parte desse momento? Hoje nós estamos ensinando nossos filhos em casa, né? Todo mundo, as crianças em casa. E outro dia eu estava contando algumas histórias sobre a história do mundo. E de repente a gente começou a falar: uau, provavelmente daqui uns 50 anos, 20 anos, não sei, as pessoas vão estar lendo sobre esse tempo que nós estamos vivendo dentro desses livros de história. Eu estou muito grata a Deus que Ele escolheu que eu possa estar aqui
viva nesse mundo, nesse tempo agora, na história de humanidade, porque eu acredito que Ele quer usar a nossa geração para mudar o caminho, mudar realmente a história da sociedade. Mas a pergunta que eu tenho para você hoje é: você está preparado para essa batalha espiritual? O que é que você realmente pensa sobre essa pergunta? E fala para você mesmo. E a segunda pergunta é parecido. O que é que você tem feito para se preparar? Realmente, quais são as coisas que você tem feito na sua vida, as coisas que você está fazendo diariamente para se preparar para essa batalha que a gente se encontra no mundo espiritual? Eu e Isaías, nós acreditamos que Deus está levantando uma geração que vai impactar a história do mundo. Por isso que nós amamos tanto trabalhar e pastorear jovens, vocês, porque a gente vê em vocês um desejo de realmente viver 100% para Jesus e fazer coisas que pessoas nunca fez antes. Mas sabe que seu envolvimento vai depender de você. Como assim? Não é Deus que vai me falar se Ele quer me usar? Não depende de Deus, não. Não, Ele já te chamou, Ele já te convidou para fazer parte disso, mas você precisa fazer seu parte. Muitas pessoas oram perguntando para Deus: Deus, qual é meu chamado? Você quer que eu faça alguma coisa? O que é que eu devo fazer? E eles ficam lá esperando para Deus. O outro dia, um jovem perguntou para mim: Nicole, será? Eu estou orando muito para perguntar para Deus: será que eu devo fazer parte de um life group? E o outro perguntou para mim: eu estou em um relacionamento com uma pessoa que não é evangélico. Mas eu veio perguntando para Deus: o que eu deveria fazer? Será que isso é o homem que o Senhor tem para mim? Eu devo casar com ele? E porque quando eu pergunto essas coisas para Deus, eu não escuto nada. Eu estou querendo ouvir, mas Ele não está falando. E eu diria para você que muitas coisas Deus já falou com você através da palavra dele. Mas nós precisamos estar lendo para ouvir aquilo que Ele tem falado para nós. Pessoas, muitas vezes, hoje em dia a gente vê pessoas que estão valorizando somente a voz audível de Deus. Eles esperam que quando chegam aquela hora que Deus chama para eles sair e fazer parte desse avivamento, se vem alguma coisa na minha vida, tomara que eu estou pronto. Mas eles não sabem se eles realmente estão prontos, porque eles estão esperando ouvir a voz audível de Deus, em vez de olhar para a Bíblia. É como um estudante que chegou numa prova sem preparação. E eu já fui esse estudante. Ela senta lá na mesa e faz aquela oração muito santo. Deus, agora é a hora. Por favor, faz um milagre. Coloque na minha mente todas as coisas, todo o conhecimento que eu preciso para passar essa prova. Porque eu sei que somente é através de um milagre que eu vou passar. Você já fez isso uma vez? Levanta a mão. Eu já fiz. Isaías está levantando a mão dele aqui. Realmente, a problema foi falta de preparo. E chegando lá, a gente não pode pedir um milagre de Deus, porque Ele já falou pra gente o que a gente precisa fazer para preparar. E a problema foi na preparação e na obediência. Ou talvez um corredor olímpico esperando uma corrida para começar. E na hora ele sabe, eu não fiz o preparo suficiente para ganhar essa corrida. Mas Deus, por favor, agora coloque nos meus músculos uma força para que eu possa passar e que eu possa ganhar essa prova. Sabe que isso já também aconteceu comigo. Hoje eu estou confessando todos os momentos que eu não estava preparado. Mas também durante a faculdade eu gostava muito de fazer corridas, aquelas corridas que tem natação, corrida de bicicleta e no final você corre.
E eu tinha plena intenção de preparar muito bem. E eu decidi, não, todo dia eu vou estar treinando. E eu até treinei a maioria dos dias, mas não o suficiente. Então eu cheguei lá naquele dia da grande corrida e eu fiz essa oração. Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Porque era uma corrida de quase 6 horas. Era uma corrida grande. Então eu cheguei lá, a primeira parte era natação no mar livre. Tinha ondas bem grandes, eu estava lá nadando. Eu não me afundei, graças a Deus eu passei essa primeira parte. Segunda parte era bicicleta. Eu já estava ficando um pouquinho cansada, mas eu amo andar de bicicleta, então eu consegui. Quando chegou no último parte, que era a parte de correr, eu não sei, eu acho que em quilômetros era 5, 6, não sei quantos quilômetros. Eu sofri demais. Eu comecei a correr, falando, não, eu consigo. De repente, eu tinha dor aqui no estômago que estava doendo demais. E depois, eu comecei a não conseguir sentir meu pé. Ficou dormente. Tão dormente que eu estava só olhando para meu pé para verificar que ele estava batendo o chão da maneira certa. Depois de alguns quilômetros a mais, eu fiquei tão incomodada que eu tive que tirar meu tênis. Eu corria sem tênis, descalço. Então eu estava lá correndo e sabe o que eu estava dizendo para mim? O tempo todo, por que eu não me preparei por esse momento? Eu estou sofrendo tanto, um sofrimento desnecessário, porque eu não me preparei para essa corrida. Ou talvez um soldado entrando numa batalha sem preparação mental ou física. Isso é até pior, porque ele poderia morrer sem essa preparação. Nesses exemplos em cima, todos têm 2 coisas em comum. Quais são? Primeira, nesses exemplos, eles sabiam o que era para fazer, como se preparar. Se fosse estudando, treinando para a corrida ou treinando para a batalha, eles sabiam o que precisava fazer. Mas eles decidiram não fazer. Ou talvez, que foi no meu caso, talvez eles não decidiram, não, eu vou ser fiel a essa preparação e eu vou pagar o preço para preparar para essa batalha, ou para essa prova, para essa corrida. E não fazer isso, acabou se encontrando não preparado. E você sabe como se preparar para essa batalha espiritual que nós estamos enfrentando agora? A gente olha para nosso país, a gente olha para o mundo e a gente vê essa batalha física, né, com essa doença, com esse vírus, mas também na área de finanças de muitas pessoas, mas tem que entender que tem uma grande batalha espiritual atrás de tudo isso. E Deus está nos chamando de entender que nosso momento é agora, que nós precisamos batalhar. Mas você sabe como se preparar? Então vamos olhar para Lucas 6, 27 e 29. Lucas 6, 27 e 29, que fala assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei o que se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, nessa passagem, nós vemos 2 homens aqui. Qual foi a diferença entre eles, né? Porque os 2
construíram a sua casa. Aparentemente, talvez num lugar seguro, uma casa linda pela fora. Parecia talvez igual a essas duas casas. Mas hoje eu estava falando com Isaías sobre essa passagem. Ele falou uma coisa para mim. Ele falou que os dois colocaram a sua casa no mesmo local. Foi no chão. Mas qual foi a diferença então? Um cavou fundo. Ele decidiu investir, ele cavou fundo até que ele encontrou a pedra. E foi lá em cima da pedra que ele colocou as alicerces na rocha. Por isso que quando veio a torrente, ele não tinha medo. Porque ele sabia que a casa ia suportar. Talvez não foi uma situação confortável, né? Se foi talvez tinha muita chuva, uma torrente grande e provavelmente ele ficou lá orando, mas eu tenho certeza que ele não tinha medo de morrer, porque ele sabia que ele tinha obedecido a Deus, que ele fez o trabalho, que ele fez o preparo de cavar até que ele encontrou a pedra. Ele sabia que ele poderia confiar naquela pedra. Então a casa dele estava seguro. Talvez não gostou da situação, mas medo ele não tinha. Mas o outro não. Ele construiu a casa, mas não investiu o tempo de preparar. Não investiu o tempo de cavar a fundo e colocar o alicerce na rocha. E na hora que o torrente veio, ele provavelmente se encontrou naquela mesma situação que eu, antes da prova, antes da corrida. Mas essa vez, a diferença é que ele estava com medo de perder a própria vida dele. E provavelmente ele falou: Deus, essa é a hora que eu preciso de um milagre. Proteja a minha casa, Senhor, por favor, ajuda, socorro. Mas nessa passagem, era tarde demais, porque Deus tinha falado para ele o que fazer e ele decidiu não obedecer a Deus. Essa palavra é para nós hoje. Na situação que nós se encontramos, nós precisamos ser fiel e obedecer aos mandamentos que Deus tem nos dado. Se você está aqui hoje e não sabe se você está preparado para a torrente, para essa batalha, então chegou o momento de fazer algumas mudanças importantíssimas na sua vida. Jovem, não deixe de se preparar até fica tarde demais, igual esse homem aqui. Essa passagem nos mostra em versículo 47 qual é a preparação. Deus fala bem claro para a gente como se preparar. Então, em versículo 47 diz assim: Venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, o primeiro passo, vem a mim. Deus está falando para nós. Vem até a mim, vem para mim. Não é que ele não vai até nós, mas aqui é um mandamento dele. Você, meu filho, preciso vir até mim. Então, diariamente, nós precisamos vai até Deus. Tirar nosso tempo sozinho com Deus. Não existe uma desculpa para não tirar tempo com Deus. Depois que Noah, meu primeiro filho, e depois Bella e Kiara nasceu, depois de cada um, eu tinha dificuldade de tirar tempo com Deus. E muitas vezes eu me encontrava nessa situação, falando: não, Deus, mas eu sei que o Senhor entende minha situação, é muito difícil conseguir um tempo a sós contigo. Então, eu escutava a palavra enquanto eu lavava louça, eu colocava louvor, mas realmente era difícil para mim conseguir um tempo sozinho para meditar na palavra de Deus. E um dia, na verdade foi depois que Kiara nasceu, recentemente, um dia eu estava lá e Deus falou claro para mim: Nicole, precisa parar com essas desculpas.
se você valoriza seu relacionamento comigo, se você valoriza a sua vida espiritual, você vai encontrar uma maneira de tirar tempo comigo. E ele até falou bem especificamente, você precisa acordar 6 horas antes dos seus filhos acordar pelo dia para ter esse tempo a sós comigo. E gente, isso tem mudado e transformado demais minha vida. Sozinha nós não conseguimos crescer. É impossível nos preparar se nós não estamos tirando aquele tempo a sós com Deus. Isaías, esses dias, estava fazendo um live com o pastor Luciano Subirá. E ele contou que quando ele era adolescente, que o Espírito Santo começou a falar para ele que ele precisava investir mais tempo em oração. Então, ele começou a orar em línguas todos os dias, 6 horas por dia. E ele falou que demorou 6 meses para ele ver uma transformação na vida dele. Mas ele foi fiel. E depois de 6 meses, ele começou a ver sinais, milagres aconteceu. Ele começou a ver a vida dele mudar. Então eu quero te desafiar. Nós temos esse tempo agora de tirar um bom tempo com Deus em oração, orando em línguas. Vamos investir esse tempo, porque vai mudar o resto da sua vida. Se você começa a fazer isso agora, você vai entender quem você é como filho ou filha de Deus e entender melhor quem é esse Deus que você está servindo. Então, primeiro passo, vem a mim. Segundo passo, ouve as minhas palavras. E interessante que nessa passagem a gente vê que os 2 homens estavam ouvindo a palavra de Deus. Então não é que um decidiu não ouvir, não, os 2 estavam ouvindo, mas só um cavou fundo. Então o que será que existe cavar fundo? Eu creio que hoje existe uma tentação muito grande a não cavar fundo, de ir só na palavra de Deus superficialmente. Como assim? Assistindo pregações, assistindo lives. Não estou dizendo que essas coisas não são bons. Na verdade, eles edificam muito, mas eles não podem substituir a palavra de Deus na sua vida. Eles não podem substituir a sua leitura diária, porque somente é aqui que você vai ver de verdade quem é esse Deus. Se você não está meditando e estudando a palavra de Deus, como que você vai poder testar essas palavras que você está ouvindo no YouTube para ver se esses pregadores estão falando coisas que realmente encaixam na palavra de Deus? A Bíblia disse que nós precisamos testar todas as palavras de profecia, que nós precisamos entender tão bem o que é que a Bíblia está dizendo para nós, que quando alguém fala uma heresia, nós vamos já saber, não, eu sei que isso não está na palavra de Deus, então eu não vou acreditar disso. Então, uma outra coisa é que é fácil a gente talvez ter uma leitura diária e fica só lendo para ler, sabe? Não, eu sei que eu vou ler 3 capítulos todo dia, então eu vou ler, eu leio e depois eu faço o cheque. Não, eu já fiz hoje. Não é assim que a palavra de Deus entra no nosso coração e transforma a nossa vida. Quando você está lendo, eu quero te encorajar, ler para entender quem é esse Deus. Quando tem um versículo que fala sobre o caráter de Deus, pare, estuda, começa a meditar sobre aquela palavra. Quando tem promessas também, ou quando fala sobre quem você é como filho ou filha de Deus. E como que a gente medita? Então você pega aquele versículo e você pode até estudar. Quando você está lendo, é muito importante também que você peça a ajuda do Espírito Santo. Ele é nosso auxiliador. Então, ele vai lendo junto com você. Você peça, Espírito Santo, por favor, me dá entendimento da palavra de Deus. Revela para mim o que é que essas palavras estão dizendo. E ele vai fazer isso.
Talvez você, não, com certeza você vai ter dias que, eu não entendi muito, não foi muito fácil, mas seja fiel, igual o pastor Luciano Subirá, 6 meses antes de ele ver uma diferença na vida dele. Não, mas todo dia você vai lendo e quando uma palavra estaca para você, você pega aquilo e você medita. A Bíblia fala que a gente deveria estar meditando dia e noite. Então você acorda, você pensa sobre aquela palavra. Você almoça, você pensa sobre aquela palavra. Antes de dormir, de novo, você pensa, começa a decorar a palavra de Deus. E quando você se encontra naquela casa, igual os 2 homens, você vai saber que você está firmado na pedra, na rocha, porque seu base, seu alicerce vai ser a palavra de Deus e nada vai poder te abalar, porque você sabe o que é a verdade, você sabe como é grande o Deus que você serve. A.W. Tozer falou: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. E a última coisa que fala aqui que nós precisamos fazer para se preparar é praticar. Então a gente precisa, vem a mim, fazer nosso tempo a sós com Deus e oração, ouvir as minhas palavras, a leitura da Bíblia, e o terceiro é as praticar. Então, coloque em prática as palavras de Deus. E sabe, se você está lendo e cavando fundo, estudando e meditando, naturalmente você vai começar a ver frutos saindo da sua vida. Você vai ver uma transformação na sua vida e você vai ver que você está praticando. E isso é muito incrível, porque o Espírito Santo vai te transformando de cima, de dentro para fora. Não vai ser tipo aquele esforço do seu braço, é tão difícil. Claro que vem dias que você tem que fugir da tentação e decidir. Mas isso vai ser bem mais fácil se você está conseguindo realmente mergulhar diariamente na palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3, 14 até 17, diz assim, e isso é Paulo falando para Timóteo, que era um missionário, um pregador, mas também ele era um jovem igual você. Então, Paulo diz para ele assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deixa eu ler aquele último verso de novo. Para que o homem de Deus, para que a gente seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, isso que a palavra de Deus faz em nossa vida. Gente, se eu poderia pensar na minha vida, na minha história e dar só uma dica para você, jovem, conhece seu Deus, seu Criador. Se você começa a entender quem Ele é verdadeiramente, isso vai transformar a sua mente. Isso vai transformar a maneira que você pensa, não somente sobre Ele, mas sobre todas as situações que você se encontra e também sobre quem você é como filho ou filha de Deus. Quando eu era jovem, eu passei por um tempo muito difícil na minha vida. Mas durante aquele tempo, eu decidi pagar o preço e tirar muito tempo com Deus. Eu li a Bíblia e todo dia foi incrível como Deus foi tirando as mentiras da minha mente que eu tinha acreditado para muitos anos e colocando as promessas, colocando as verdades dele na minha vida. E eu sei que hoje
Eu consigo passar por momentos difíceis, eu consigo ser uma mãe, ser uma pastora, uma esposa e ter muita alegria nas coisas que eu faço, e isso é fruto daquele tempo que Deus investiu, que eu investi com Deus e Ele transformou a minha vida. Então não deixe esse tempo de quarentena passar sem aproveitar, sem mergulhar na palavra de Deus e se preparar para aquele grande obra que Deus te criou para fazer. E eu declaro sobre você que Ele vai te usar grandemente para mudar as vidas de milhares de pessoas. Que enquanto você faz isso, as outras pessoas vão ver Jesus em você, vão querer saber o que é que você tem e você vai poder falar verdadeiramente sobre esse Deus que você serve, esse Deus que é seu Abba Pai. E isso realmente vai fazer você e eu fazer uma grande diferença nesse mundo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida.